A aprendizagem e o transtorno bipolar. Reflexões psicopedagógicas. Por definição, a aprendizagem é o ato de tomar conhecimento, a ação de aprender. Durante esse processo, muitos fatores estão envolvidos, ora diretamente e ora indiretamente. As dificuldades de aprendizagem podem ser oriundas de problemas relacionados à escola ou à família. Porém, a dificuldade de aprendizagem também pode ser secundária a outras patologias, como no caso das disfunções sensoriais, das doenças crônicas, dos transtornos psiquiátricos e das doenças neurológicas. Qualquer situação de fundo psicológico pode se constituir em um fator agravante, bem como a timidez, insegurança, baixa autoestima, necessidade de afirmação e falta de motivação. Os transtornos psiquiátricos, como depressão, fobias, transtornos de humor, transtorno opositor desafiante e transtorno de conduta, tendem a se agravar quando associado a conflitos escolares. Os transtornos de aprendizagem compreendem, assim, uma incapacidade específica, como da leitura, da escrita ou da matemática, em indivíduos que apresentem resultados significativamente abaixo do esperado para seu nível de desenvolvimento escolar e capacidade intelectual. Crianças com transtorno bipolar podem apresentar dificuldade significativa na aprendizagem, problemas cognitivos, dificuldade na fala e linguística. A bipolaridade é um transtorno marcado principalmente pela alternância entre dois polos opostos, a mania e a depressão. Existe ainda o estado misto, que mistura um pouco da mania e depressão. Neste caso, a pessoa pode se sentir triste, embora agitada, e ter pensamentos acelerados junto com sinais de depressão. Mas afinal, o que define a bipolaridade, o que fazer, tem tratamento e como ajudar? O transtorno bipolar é uma doença psiquiátrica, caracterizada por variações acentuadas de humor, com crises repetidas de depressão e mania. Também é chamada de doença bipolar ou doença maníaco-depressiva. As crises podem ser graves, moderadas e leves. Existem 3 tipos de transtorno bipolar. Transtorno bipolar tipo 1, que é caracterizado principalmente por períodos de mania, em que a pessoa apresenta um humor excessivamente feliz, com extrema euforia, sensação de energia, agitação, delírios. Ou também pode haver irritabilidade, agressividade ou delírios paranoicos. Dura no mínimo uma semana. Em média, as pessoas que possuem os episódios de transtorno bipolar tipo 1 têm cerca de 18 anos. Porém, tanto crianças como idosos podem apresentar os sintomas. Transtorno bipolar tipo 2 é caracterizado pela prevalência da melancolia, isto é, a maior parte dos sintomas dos doentes são depressivos. Tem duração de pelo menos 2 semanas. Existe uma prevalência maior da tristeza. É mais comum em mulheres, a partir de 25 anos. Os sintomas característicos desse tipo é a impulsividade, o que contribui na tentativa de suicídio e abuso no uso de remédios. Transtorno ciclotímico ou misto. Neste tipo, possui quase os mesmos sintomas do tipo 1 e tipo 2. Porém, as mudanças de humor são mais leves. O tratamento é feito por terapia e aconselhamento psicológico, o que diferencia do tipo 1 e tipo 2, que na maioria das vezes o tratamento é feito com o uso de medicamentos. Ele costuma aparecer mais na adolescência e no início da vida adulta, e muitas vezes é confundido com problemas de temperamento ou fase passageira. Como já foi falado, o transtorno bipolar é uma alteração mental grave em que a pessoa apresenta oscilações de humor que podem variar desde depressão, em que há profunda tristeza, até mania, em que há euforia extrema, ou hipomania, que é uma versão mais leve da mania. Seus sintomas dependem da fase de humor que a pessoa apresenta e pode variar entre episódio maníaco, depressivo ou ambos. E nesse caso, o que fazer? Qual é o tratamento mais adequado? Como é feito o tratamento? O transtorno bipolar não tem cura, mas pode ser controlado com vários tipos de tratamentos, como psicoterapia, uso de remédios prescritos pelo psiquiatra ou ainda complementando com alguns métodos naturais. As principais formas de tratamento incluem uso de medicamentos como estabilizadores de humor, antipsicóticos, antidepressivos, ansiolíticos, entre outros.
Vale destacar que o uso de medicamento pode ser associado a sessões de psicoterapia, tornando o tratamento mais eficaz para o paciente. Como prevenir as crises? O paciente com transtorno bipolar provavelmente vai precisar fazer muitas mudanças de estilo de vida para parar com as oscilações de comportamento. A seguir, 4 medidas que devem ser tomadas e que ajudarão a acelerar a recuperação e tornarão o prognóstico mais tolerável. Primeira medida: largue os vícios. Pare de beber ou de usar drogas, mesmo que seja somente para uso recreativo. Segunda medida: relacione-se com pessoas positivas. Fique longe de relacionamentos que não sejam saudáveis e que não lhe façam bem. Terceira medida: faça exercícios físicos regularmente. A atividade física regular e moderada pode ajudar a estabilizar o seu humor. Quarta e última medida: durma bem. Dormir o suficiente é essencial para controlar as oscilações de humor. Meu nome é Júnia, tenho 33 anos e eu tenho transtorno bipolar. Acredito, eu não sei desde quando, mas eu acredito que que ficou bem evidente na minha adolescência. Eu fui procurar ajuda agora, depois de adulta, né? Depois de 30 anos de idade. E eu tinha muita compulsão por compras. E também tinha episódios que eu ficava muito eufórica, muito esperançosa, muito feliz. E ao mesmo tempo que eu ficava muito feliz, muito esperançosa, surgia a dúvida, o medo, a desesperança, aquela crise de choro, aquele não querer existir mais. E infelizmente eu tentei autoextermínio 2 vezes. E aceitar que eu tenho transtorno bipolar é um dia de cada vez. O tratamento é para o resto da vida. Era o medo que eu tinha de me diagnosticar a esse, porque é um transtorno que não tem cura, ele tem tratamento. Atualmente eu tomo remédios para inibidores de recaptação de serotonina e também tomo estabilizadores de humor. E também tomo um remédio para dormir, mas é para tratar os episódios, né, de que eles chamam maníacos. A minha mania é compulsão por compras. Eu compro insignificativamente, eu compro coisas bestas que não tem necessidade, mas aquele prazer da compra, o prazer que a compra traz. E foi isso que foi a minha chavinha para procurar ajuda. Eu estava comprando, e depois vinha a culpa, a autodepreciação, a desesperança, o medo, a vontade de comprar era imensa. Mas a culpa da pós-compra era pior, né? E assim, o tratamento, ele é um acompanhamento psiquiátrico, atualmente está fazendo acompanhamento mensal e faço psicoterapia 1 vez por semana. Eu mudei a minha rotina, né? Faço exercícios físicos, mudei a alimentação. Teve uma fase que eu fui muito religiosa, fanática, e o que eu faço agora? Acompanhamento. Aceitar que tem um transtorno não é fácil, mas falar sobre ele ajuda muito. Então, quando o trabalho que foi sorteado, o tema, eu acredito que foi tipo um aviso, né? E eu quis falar, eu falei com o meu grupo que eu queria falar sobre o transtorno, porque nada melhor do que quem tem falar sobre. A bipolaridade é um transtorno sério que pode causar muitos prejuízos e dificuldades na vida das pessoas portadoras. Em se tratando de aprendizagem, pode resultar em alterações cognitivas e prejuízos acadêmicos.
O acompanhamento e diagnóstico é necessário por toda a vida. Porém, se descoberto na infância, poderá permitir que esse aluno possa se desenvolver sem traumas, com suporte e apoio necessário. O professor tem que estar atento às necessidades dos seus alunos e se capacitar para lidar com esse tipo de realidade. Um aluno com baixo rendimento escolar, dificuldade em realizar tarefas, irritabilidade, desinteresse ou alterações de comportamento, precisa de atenção especial do docente, da equipe pedagógica e da família. É preciso criar condições e suportes para que essa criança se desenvolva de forma ampla, o que não acontecerá se o aluno não se sentir encaixado dentro da proposta pedagógica da escola, ou se o professor não dominar abordagens e metodologias eficientes para esses casos. Os problemas familiares também resultam em perda no processo de aprendizagem. Para garantir que as crianças e adolescentes tenham um bom aproveitamento escolar, é essencial, dentre outros fatores, que a escola proporcione a este aluno condições físicas de sala de aula, com ambiente seguro, limite aceitável de alunos em cada turma, condições pedagógicas favoráveis, de acordo com a faixa etária dos alunos, e, principalmente, condições do corpo docente, em que haja motivação, dedicação e qualificação dos professores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.